Eu preciso te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido na vida. Existe um movimento espiritual que só se ativa quando a pessoa permanece até o final desta oração. Não importa quem você seja, de onde veio ou o que já tentou, se você está aqui agora, é porque algo maior trouxe você. Ao longo dos últimos anos, essa ativação ficou praticamente esquecida. Pouquíssimas pessoas sabem dela, e menos ainda acessaram o que acontece quando ela é liberada. E digo com toda seriedade: quem chega até o final sente um destravar quase imediato em áreas que estavam paradas há muito tempo. Talvez você tenha sentido um aperto, uma luta invisível, algo travando sua caminhada. Talvez tenha tentado abrir portas que simplesmente não abriam. Talvez você esteja cansado de tentar e sentir sempre o mesmo peso. Mas hoje, aqui, neste momento, algo diferente está prestes a acontecer. E não é coincidência você ouvir isso agora. Se você ficar até o fim, você vai perceber que há um ponto específico desta oração em que a atmosfera muda. É como se um peso saísse, como se algo fosse liberado. Alguns sentem paz, outros arrepio, outros um calor suave, mas todos percebem que não é apenas mais uma oração. Então eu já te peço, deixe seu like e permaneça até o final. Porque o que vai começar agora não estava marcado na sua agenda, mas estava marcado no seu destino. Antes de começarmos, faça um ato simples, porém poderoso. Escreva nos comentários a frase: eu recebo a abundância divina hoje. Isso não é apenas um comentário. É um posicionamento espiritual. É como se você estivesse dizendo ao invisível que está pronto para o que será liberado aqui. Isso não é algo mecânico. No campo espiritual, o gesto de levantar a mão e confirmar presença cria conexão, abre espaço, remove resistência e prepara o ambiente para o que será ativado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Quando você faz isso, você entra em uma corrente espiritual que tem sido fortalecida por pessoas que buscam mudança, direção e libertação. A inscrição te liga a uma atmosfera contínua, e o sininho garante que você não perca as próximas ativações que dão sequência ao que começa hoje. Tudo isso que você faz agora não é protocolo. É preparação. E eu preciso que você fique até os últimos segundos, porque o movimento espiritual mais intenso não está no começo. Ele acontece no final, quando a palavra liberada encontra o seu espírito totalmente despertado e receptivo. O que será destravado hoje começa aqui, mas se completa apenas quando você permanece até o fim. Antes de seguirmos, eu preciso que você entre em um estado diferente do comum. Nada pesado, nada difícil. Apenas um momento em que você permita que o seu interior desacelere. Respire fundo comigo agora, de forma leve e consciente. Inspire pelo nariz lentamente, segure um instante, e solte o ar pela boca, como quem libera um peso antigo. Mais uma vez. Inspire, segure, solte. Enquanto você respira, perceba que o ambiente ao seu redor começa a se aquietar. Até mesmo os pensamentos parecem diminuir o ritmo. Agora, coloque uma mão sobre o coração. Sinta o movimento, o calor, a vida pulsando. Cada batida é um lembrete de que você está aqui, presente, pronto para receber algo que a rotina não entrega. Mantenha a mão ali enquanto continua respirando de forma calma. Quero que você imagine, do seu jeito, uma luz descendo suavemente sobre você. Não precisa ver com os olhos. Apenas perceba. Uma luz clara, tranquila, entrando pelos seus pensamentos, iluminando aquilo que estava confuso, trazendo ordem onde havia preocupação. Essa luz não julga, não pressiona, não exige. Ela apenas limpa. Deixe que ela percorra sua mente, como um vento leve que empurra a poeira para longe. Sinta sua respiração ficar mais profunda. Sinta seu peito se abrir um pouco mais. Se havia tensão nos ombros, permita que ela escorra. Se havia inquietação na mente, permita que ela se dissolve. Agora, nesse exato instante, tudo que te distrai se afasta. O silêncio que você sente não é vazio. É preparação. É como se seu espírito estivesse sendo colocado diante de uma porta que só se abre quando a mente está quieta e o coração está desperto. E agora eu digo, sua mente está pronta para receber a palavra. O que será liberado daqui para frente vai encontrar
espaço limpo, atento, disponível. Permaneça assim. Não tenha pressa. Este é o momento em que algo começa a se alinhar dentro de você, e isso é essencial para o que está prestes a acontecer. Antes de entrarmos na oração principal, eu preciso te levar a um lugar que poucos conhecem. Não um lugar físico, mas um território espiritual que atravessa séculos. Há muito tempo, antes de livros modernos, antes de templos serem construídos, antes até mesmo de grandes cidades existirem, existia um pequeno grupo de sábios que se reunia em momentos de grande pressão e incerteza. Eles não buscavam fama, não buscavam seguidores, buscavam entendimento. E nesses encontros silenciosos, longe do olhar das multidões, eles desenvolveram algo que chamavam de decreto de restauração. Esse decreto não era um texto escrito. Ele era transmitido de forma oral, de mestre para discípulo, e só era revelado para aqueles que demonstravam sinceridade absoluta. Acredite, muitos queriam aprender, mas poucos estavam realmente preparados para receber. Esse decreto era usado em tempos de sofrimento profundo, quando famílias inteiras enfrentavam escassez, perdas e caminhos bloqueados. Não era apenas uma oração. Era um ato espiritual, uma ativação que reorganizava o campo emocional, mental e até material da pessoa que o recebia. Com o passar dos anos, essa prática foi sendo esquecida. Guerras, mudanças culturais, novas tradições, tudo isso fez com que esse conhecimento quase desaparecesse. Mas não totalmente. Muitos séculos depois, alguns poucos estudiosos e buscadores espirituais encontraram fragmentos desse decreto em relatos antigos, em histórias contadas em vilarejos distantes, em manuscritos deteriorados pelo tempo. Ninguém tinha o texto completo. Ninguém tinha a versão original. Mas todos concordavam em uma coisa. O poder desse decreto não estava nas palavras exatas, e sim na energia interna de quem o recebia. Foi assim que, ao longo dos anos, esse conhecimento ressurgiu. Não como uma cópia fiel do passado, mas como uma ativação inspirada, reconstruída, reentendida, adaptada para pessoas que vivem desafios muito diferentes dos antigos, mas carregam dores muito parecidas. E é exatamente essa ativação que você vai receber hoje. Não uma repetição mecânica, não uma fórmula decorada, mas uma reinterpretação viva, alinhada com o propósito original. Restaurar, reorganizar e reacender áreas da sua vida que foram sufocadas pelo peso do tempo e das lutas. O que você vai ouvir a seguir carrega a essência daquele decreto perdido. E, assim como os sábios antigos sabiam, ele só funciona quando o coração está aberto, e o seu agora está. Pai de toda luz, eu entro na tua presença agora com humildade e reverência. Entro sem máscaras, sem defesas, sem tentar parecer forte demais. Eu me coloco diante de ti exatamente como estou, com minhas inquietações, meus medos, meus sonhos, minhas dores e minha esperança silenciosa. Eu sei que nada em mim está escondido dos teus olhos, e por isso eu não resisto, não fujo, não me fecho. Eu apenas entro. Neste momento, eu entrego a ti tudo aquilo que tenho carregado sozinho por tempo demais. Entrego minhas preocupações sobre o amanhã, minhas dúvidas internas, meus pensamentos que tentam me limitar. Entrego o peso das expectativas, o cansaço das tentativas falhas, e a sensação de que às vezes estou lutando contra algo maior do que eu posso suportar. Eu coloco isso em tuas mãos, porque eu reconheço que não fui feito para carregar tudo sozinho. Quebre agora, Senhor, qualquer raiz de escassez que ainda exista dentro de mim. Escassez de fé. Escassez de coragem. Escassez de visão. Escassez material, emocional ou espiritual. Eu peço que o teu sopro limpe os espaços internos onde a falta tentou criar moradia. Que tudo que representa limitação comece a perder força e lugar na minha história. Abre a minha mente para perceber caminhos que eu nunca enxerguei. Abre meus olhos para possibilidades que sempre estiveram perto, mas que o medo não me deixava ver. Abre meu entendimento para compreender que a mudança que busco não vem apenas de fora, mas começa dentro de mim. Eu peço que minha mente se torne clara, receptiva, firme e direcionada. Que pensamentos de dúvida sejam substituídos por pensamentos de confiança. Que a inquietação dê lugar à sabedoria. Abre também o meu coração, para que ele se torne terreno fértil. Terreno onde a tua palavra germina.
terreno onde boas decisões crescem, terreno onde novos começos encontram espaço para se estabelecer. Eu peço que tu cures qualquer ferida emocional que me fez desacreditar de mim mesmo, de minha caminhada ou do futuro. Restaura o que foi quebrado. Aquece o que esfriou. Reergue o que desabou. Pai, eu entrego a ti o direito de conduzir minha vida. Que esta oração seja o início de uma nova fase, guiada pela tua luz e sustentada pela tua presença. Pai de toda majestade, agora eu entro na parte mais profunda desta oração, onde o teu mover toca áreas que nenhuma força humana consegue alcançar. Eu me coloco diante do teu trono com ousadia, não por mérito, mas porque a tua graça me permite entrar no lugar onde milagres começam. Neste momento, eu peço que a tua mão se estenda sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que está ligado a mim. Eu declaro, em teu nome, que todo caminho fechado começa a ceder. Caminhos que pareciam inacessíveis, portas que nunca se moveram, estradas que foram bloqueadas por circunstâncias, palavras ou pessoas, eu peço que se abram agora. Que a tua luz invada cada direção que eu preciso seguir. Que onde antes existiam barreiras, agora haja passagem livre. Onde existia confusão, agora haja clareza. Onde existia atraso, agora haja avanço. Senhor, ative em mim a coragem que faltava, a força que eu não tinha, a firmeza que eu perdi no meio das lutas. Ative em mim a visão espiritual que enxerga além das dificuldades. Que qualquer sombra mental, qualquer desânimo ou desistência seja substituído por determinação, plenitude e confiança. Eu peço que o teu poder quebre toda influência que tentava impedir meu crescimento, quebra limitações internas, bloqueios emocionais, pensamentos negativos e qualquer espírito de escassez que tentava me convencer de que eu não era capaz. Eu cancelo agora, em tua autoridade, todas as palavras que foram lançadas contra a minha vida com a intenção de diminuir, atrasar ou paralisar o meu avanço. Palavras ditas por pessoas próximas, palavras ditas em momentos de fraqueza, palavras ditas por quem não compreendia meu propósito. Que nenhuma sentença negativa permaneça ativa. Que toda energia contrária seja dissolvida. Eu declaro que a minha mente e o meu espírito são blindados pela tua presença, e que nenhuma palavra de peso, dúvida ou fracasso encontra lugar em mim. Agora, Pai, eu entro na oração de abundância. Eu te peço oportunidades reais. Oportunidades que carregam propósito, estabilidade, crescimento e direção. Eu te peço portas de trabalho onde minhas habilidades sejam reconhecidas. Eu te peço ambientes onde eu seja honrado. Eu te peço caminhos onde meu esforço gere frutos e não frustrações. Que oportunidades adequadas me alcancem, alinhadas ao meu chamado, alinhadas ao meu futuro, alinhadas ao que tu tens para mim. Envia para minha vida pessoas justas, portas legítimas, caminhos que tragam esperança. Que conexões importantes sejam estabelecidas. Que pessoas certas me encontrem. Que portas que foram fechadas injustamente se abram. Que novas portas surjam de onde eu menos espero. Que minha vida financeira receba o sopro da tua prosperidade. Que não haja mais estagnação, mais movimento. Que não haja medo, mais confiança. Que não exista mais limitação, mais expansão. Eu te peço estratégias, ideias, criatividade e sabedoria financeira. Que eu saiba entrar e sair de negociações com clareza. Que eu reconheça o momento certo de agir, o momento certo de esperar e o momento certo de avançar. Que eu tenha discernimento para não ser enganado, para não me perder em escolhas impulsivas, para não desperdiçar aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. Agora, Senhor, eu faço esta oração angelical. Peço que teus anjos sejam enviados ao meu redor, como um exército silencioso que age onde eu não enxergo. Eu peço anjos de proteção, que guardem minha vida, minha casa, meu trabalho, meus caminhos e minhas decisões. Peço anjos que desviem o mal, que interrompam ataques invisíveis, que neutralizem intentos contrários, que bloqueiem energias negativas e pensamentos destrutivos. Eu peço também, Pai, anjos especialistas em destravar aquilo que ficou parado. Que onde minhas mãos não alcançam, as mãos deles alcancem. Que onde minha força não chega, a força deles chegue. Que onde minha visão não enxerga a saída, eles encontrem uma e abram caminho. Que eles levem luz onde havia escuridão.
que removam obstáculos que eu jamais conseguiria remover sozinho, que me conectem a oportunidades que estavam retidas, presas, escondidas. Eu te peço que esses anjos avancem à minha frente, preparando o terreno, limpando caminhos, desfazendo ciladas, derrubando barreiras. Que eles visitem áreas da minha vida financeira que foram atacadas, atingidas ou prejudicadas. Que eles recuperem o que foi travado, resgatem o que foi bloqueado e tragam de volta o que foi impedido de chegar. E agora, Pai, eu faço esta oração de restituição. Eu te entrego tudo aquilo que eu perdi ao longo da caminhada. Coisas que perdi por distração, por inocência, por engano, por falta de orientação, ou simplesmente porque circunstâncias maiores do que eu me tiraram aquilo que era meu. Eu te entrego oportunidades que não deram certo, negócios que foram cancelados, portas que fecharam na minha frente, promessas que nunca se cumpriram, recursos que escaparam das minhas mãos. Peço que tu restaures o que foi tomado. Que tu tragas de volta o que estava retido. Que tu reorganizes aquilo que foi destruído. Que tu devolvas tudo que era meu por direito, mas que nunca me alcançou. Que aquilo que me pertence, mas ficou parado em algum lugar do caminho, volte para mim de forma multiplicada, alinhada, correta e abençoada. Eu te peço que milagres reais aconteçam. Que oportunidades retornem. Que portas inesperadas se abram. Que recursos apareçam. Que convites, propostas e soluções cheguem até mim. Que a mão daquele que tudo pode intervenha onde ninguém mais pode tocar. Que nada da minha vida fique paralisado. Que nada fique pela metade. Que nada que me pertence continue preso. Que toda semente plantada finalmente floresça. Que toda promessa destinada finalmente se cumpra. Pai, eu recebo cada palavra desta oração como verdade espiritual sobre a minha vida. Eu recebo ativação, abundância, proteção e restituição. Eu recebo o que estava distante. Eu recebo o que estava fechado. Eu recebo o que estava travado. Eu recebo o que estava adormecido. E declaro que a partir deste momento, uma nova fase começa. Uma fase guiada por tua luz, sustentada por tua força e marcada por teus milagres. Amém. Feche lentamente seus olhos, se possível, e permita que sua respiração encontre um ritmo natural. Nada forçado, nada controlado demais. Apenas deixe o ar entrar e sair, como um rio que flui sem esforço. Agora, imagine uma luz suave se aproximando de você. Não precisa ter forma definida. Apenas perceba esse clarão tranquilo vindo à sua direção. É uma luz limpa, serena, que não machuca os olhos da alma. Ela chega até você com calma, como quem respeita seu tempo. Essa luz toca o topo da sua cabeça e desce suavemente, iluminando pensamentos, aquecendo emoções, dissolvendo tensões. Sinta essa luz descendo pelo seu rosto, seu pescoço, seus ombros. Ela percorre cada parte do seu corpo como se estivesse lavando, purificando, tirando cargas que você nem percebia que carregava. Permita-se sentir leveza. Agora, visualize diante de você um caminho iluminado. Ele é claro, tranquilo, seguro. Você não vê todo o trajeto, mas vê o suficiente para dar o próximo passo. A cada passo que você imagina, a luz do chão se acende adiante, mostrando que a direção, a propósito, há movimento. Esse caminho representa a sua nova fase, sem travas, sem medo, sem interrupções invisíveis. Ao lado desse caminho, imagine uma água correndo. Pode ser um riacho, uma pequena queda d'água, ou apenas um curso suave fluindo pela terra. O som dessa água limpa é como um lembrete. A vida continua, o fluxo retorna, o que estava parado volta a se mover. Permita que essa imagem limpe dentro de você qualquer sensação de estagnação. Agora, diante desse caminho, visualize uma porta. Ela não é pesada. Ela não está trancada. Ela está apenas aguardando você se aproximar. Quando você toca nela, ela se abre com facilidade, como se estivesse esperando exatamente este momento. Do outro lado, há luz, há paz, há espaço para o que é novo. Sinta algo começando a fluir dentro de você, como inspiração, como clareza, como uma força que renova. Deixe essa sensação crescer, silenciosa, profunda, verdadeira.
Respire mais uma vez. A porta já está aberta. O caminho já está iluminado. E a luz continua te guiando. Agora, com a mente limpa e o espírito desperto, eu faço os grandes decretos sobre a minha vida. Cada frase que eu digo agora ecoa no invisível e se manifesta no tempo certo. Eu declaro, a prosperidade me encontra sem obstáculos. Eu declaro, tudo que estava parado começa a se mover. Eu declaro, nenhuma porta ficará fechada diante de mim. Eu declaro, minha vida financeira floresce com estabilidade e crescimento. Eu declaro, o que é meu por direito encontra o caminho até minhas mãos. Eu declaro, o fluxo de oportunidades aumenta sobre mim. Eu declaro, minha mente se abre para ideias que geram avanço. Eu declaro, minha coragem supera qualquer medo. Eu declaro, minhas decisões são guiadas pela sabedoria. Eu declaro, todo bloqueio espiritual cai por terra agora. Eu declaro, toda energia negativa se dissolve e perde força. Eu declaro, nenhuma palavra contrária próspera contra mim. Eu declaro, meus caminhos se alinham com um propósito maior. Eu declaro, o que estava distante começa a se aproximar. Eu declaro, o que estava oculto para mim agora se torna visível. Eu declaro, minhas mãos atraem oportunidades abençoadas. Eu declaro, minha casa é cheia de provisão e paz. Eu declaro, minha vida emocional se fortalece. Eu declaro, a luz me guia, me protege e me sustenta. Eu declaro, avanço, progresso e crescimento me acompanham. Eu declaro, a colheita chega na medida do meu esforço e da minha fé. Eu declaro, nada será pela metade. Eu declaro, tudo que começo, termino com excelência. Eu declaro, esta é a fase da minha virada, do meu avanço e da minha abundância. Assim está declarado. Assim está estabelecido. Assim será. Agora, neste instante sagrado que nos aproxima do final desta oração, eu te peço, apenas permaneça aqui, presente, consciente e aberto. Porque o que começou no espírito continua se movendo dentro de você, crescendo, tomando forma, se manifestando. Primeiro, elevamos o coração em gratidão. Não uma gratidão tímida, mas uma gratidão profunda, madura, serena. Agradeça pelo que Deus já iniciou. Agradeça pelo que você ainda não viu, mas já existe no invisível. Agradeça pelo caminho que está se abrindo. Agradeça porque você sabe, não é esperança, não é dúvida, você sabe que algo mudou. Agora, colocamos diante de Deus o selamento desta oração. Que tudo o que foi declarado permaneça de pé. Que nenhuma força contrária toque. Que nenhuma palavra negativa se levante. Que nenhuma energia de medo apague o que foi estabelecido. Selamos cada porta aberta. Selamos cada resposta enviada. Selamos cada milagre liberado. Selamos a sua jornada, sua casa, sua mente e seu coração. E enquanto selamos, uma paz profunda começa a se formar dentro de você. Uma paz que não pede permissão. Uma paz que não negocia. Uma paz que simplesmente ocupa, preenche, se instala. Sinta essa paz entrando onde antes existia medo. Sinta essa paz tocando pensamentos que estavam cansados. Sinta essa paz desatando nós internos, dissolvendo tensões, clareando caminhos. Agora, entregue. Sim, entregue tudo. A entrega é o ponto onde o milagre se firma. A entrega é a prova de que você confia. A entrega é o sinal de que você não luta mais sozinho. Diga em silêncio: eu entrego. Eu descanso. Eu confio. E para que sua fé veja, e não apenas sinta, eu deixo diante de você uma meditação rápida, um vislumbre espiritual do que já está acontecendo. Veja, diante de você, uma porta que estava trancada sendo destravada por uma chave de luz. Ouça o clique suave da resposta chegando. Veja um caminho dourado se estendendo à sua frente. E sinta, não imaginar, sentir, que algo passou a fluir. O milagre já se moveu. A resposta já saiu em sua direção. A bênção já foi liberada. Você não está esperando pelo milagre. Você já está dentro dele. E assim, em paz, encerramos. Antes
Antes de você sair deste momento sagrado, deixe uma marca espiritual sua aqui. Escreva nos comentários a frase: "Eu recebo a prosperidade divina". Essa declaração não é apenas um comentário, é um posicionamento espiritual. Cada pessoa que escreve ativa uma corrente de fé que se multiplica. E não finalize este processo apenas hoje. Esta oração foi construída para gerar transformação progressiva, fortalece o campo espiritual e aprofunda a abertura que começou hoje. Você vai perceber diferença no seu emocional, nos seus pensamentos e até nas portas que começam a se mover. Se esta oração tocou você de alguma forma, faça ela alcançar mais alguém. Compartilhe com 7 pessoas. Pode ser família, amigos, alguém que está passando necessidade, alguém que precisa de luz. Leve essa palavra onde ela é necessária. A bênção que passa por você também retorna a você. E antes de fechar o vídeo, eu te peço algo simples, mas muito importante: não saia sem se inscrever no canal. Isso fortalece a sua conexão espiritual com as próximas orações, garante que você receba as próximas mensagens e me permite continuar criando conteúdos que abençoam sua vida.